Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Esta é a Hora. Esta hora de quê? De nós voltarmos para Deus, termos um encontro com Deus, andarmos com Deus, aprendermos a viver pelo sistema de Deus. Hoje eu vou falar sobre cura divina e quem sabe você é uma pessoa que está doente, pode desde já telefonar para os números em rodapé e consultar o site Basta Crer, porque lá mais para o final eu vou orar por todos vocês. Eu tenho a certeza que Deus, que é o Deus que sara, que resolve problemas, que abre caminhos onde não há caminho, Ele vai operar na sua vida. Então, tenha fé, vai ver como tudo vai mudar para melhor. Hoje também vamos ter aqui dois testemunhos fantásticos. Um dos testemunhos foi gravado previamente há pouco tempo, mas tem uma história fantástica que de certeza que vai encorajar você a ter mais fé, e o outro é sobre cura divina. E aqui ao meu lado tenho o time Curiacos quer dizer pertencente a Deus, e eu pedi que tocassem um hino que é dos meus prediletos, que diz que desde que conheci Jesus a minha vida se transformou. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais. Por isso eu louvo, por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Nascer em mim o amor, seu amor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor, seu amor. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Sei que sou mais que vencedor. Muito bem, vamos então à hora do testemunho. Como eu disse logo no início, vamos começar pela Alice, que foi diagnosticada com cancro, mas decidiu acreditar em Deus, e Deus nunca falha. Deus enviou seu Filho Jesus, não só para nos salvar, mas também para, já neste tempo, enquanto vivemos na Terra, nos dar sucesso, saúde, etc. Vamos lá então ver este testemunho que foi gravado muito recentemente. Olá, hoje eu tenho comigo a Alice da Igreja Manado da Fundo, que vai nos contar o seu testemunho acerca de cura divina. A Alice, durante os exames de rotina que ela fez, descobriu uma doença muito perigosa, cancro. O que será que aconteceu com a Alice? Será que ela aceitou essa doença ou será que ela fez algo para mudar? Então, nada melhor do que a Alice para nos contar justamente esse testemunho. Alice, conte para as pessoas que estão em casa como que foi essa descoberta do câncer, o que passou pela cabeça da senhora? Eu fui ao médico de família e ele mandou-me tirar análises, fazer alguns exames de rotina. E quando fui fazer as análises, o resultado das análises era positivo e positivo forte, mas com cancro.
eu recebi o relatório espiritualmente, como aprendemos na nossa igreja, através do nosso apóstolo. Rasguei o relatório, não aceitei o que lá estava escrito e pensei em marquei consulta novamente ao médico de família, porque pensei que depois ia-lhe pedir para ele mandar fazer umas segundas análises. E ele disse-me: não vai fazer segundas análises, vai fazer um exame mais específico para sabermos e termos a certeza do que é que se passa. Eu fui, depois trouxe os papéis para marcar exame, desconheci onde é que aquele exame era feito e primeiro marquei para o Hospital da CUF e tinha que estar mais de 2 meses à espera, por volta de 2 meses. E mesmo assim tinha que ser pago em particular mais de 600 euros sem anestesia. Se fosse com anestesia era por volta de 1000 euros. Entretanto, ficou marcado o exame e fui novamente ao médico perguntar se ele tinha conhecimento ou no centro de saúde onde é que eu poderia marcar pelo Serviço Nacional de Saúde o exame, ou se me davam alguma indicação de outro sítio que fosse mais rápido. Até consegui entrar e falar com o médico numa abertura que a pessoa que lá estava saiu e o médico telefonou para sua doutora amiga que estava mais dentro do assunto e deu-me 3 telefones para eu experimentar onde é que seria mais rápido. Eu até falei com Deus e disse: Senhor, para que número é que eu vou ligar? E liguei para o telefone que estava no meio, o segundo. Liguei e disse: olha, eu preciso fazer este exame, mas não quero fazer em particular porque sei que ele custa muito dinheiro, mas qualquer das maneiras, como eu também faço tantos descontos, tenho direito a fazê-lo pelo Serviço Nacional de Saúde, mas diga-me quando é que eu poderei fazer sendo o mais rápido possível. Ai não, só se for em particular. Eu disse: não, em particular não quero. Dá aí alguém responsável que me possa ajudar sobre este assunto? E a senhora disse-me: até eu vou falar ali com a sua doutora, mas eu quero pelo Serviço Nacional de Saúde. A senhora não queria pagar aquele valor todo? Não queria pagar aquele valor porque descontamos tanto e só para aquele exame assim tanto dinheiro. Não é que eu não o pudesse pagar, graças a Deus podia pagar e posso, mas fui saber o meu direito e consegui. A senhora foi falar, voltou novamente ao telefone, fiquei a aguardar e disse-me: olha, eu acho que isto foi numa terça-feira, porque este exame também tinha uma preparação de um dia que não se podia comer, e a senhora disse-me: pode cá vir na quinta-feira? Eu posso. Nossa, pode já marcar, até era o mais depressa que eu queria, mais rápido do que isto não posso, só tenho o dia mesmo para fazer a preparação para o exame. No outro a senhora ficou 2 meses, ia ficar 2 meses à espera. 2 meses à espera. Uhum. Entretanto, foi assim, fui na quinta-feira fazer o exame com anestesia. E quando acordei da anestesia, que perguntei à senhora enfermeira: como é que correu o exame? Tem alguma coisa assim de especial? Não, eu vou aqui ao computador, vou lá ver. Não tem nada, até diz aqui assim: não tem sinal de infecção. Uau. Foi o relatório que a senhora me disse logo quando terminou de fazer o exame. Mas espera ali na salinha que eu vou-lhe já dar o relatório, dou-lhe já a folha de papel. E assim foi, fiquei lá a aguardar na salinha, muito feliz, toda contente, porque aquele relatório foi mesmo que não tinha nem sinal de infecção. Naquele tempo todo que eu esperei de marcar consulta para o médico de família, voltar, andar de consulta para consulta, eu nunca contei nada à minha família, não contei nada ao meu marido, nem aos meus filhos. Mesmo quando a senhora recebeu dizendo que tinha cancro, a senhora não contou nada a ninguém? Não contei a ninguém, só eu e Deus é que sabia. Por quê? Porque eu pensei que naquele espaço eu ia preocupar a minha família. Em primeiro lugar, a gente pensamos bem como é que é uma situação destas, para claro. e eu estava descansada, eu não fiquei alarmada, não fiquei sei lá como, preocupada. não, calma, tentei andar o mais calmo possível porque confiei que Deus me ia ajudar. Deus me tem ajudado muito em muitas áreas na minha vida, muitas, tenho tido mesmo milagres de Deus na minha vida. Era mais que Deus ia mostrar o seu amor por mim e ajudar-me. E a senhora decidiu não contar? Não contei ao meu marido, não contei aos meus filhos, que normalmente eles vão lá almoçar a casa. Quando eu recebi o relatório que não tinha sinal de infecção e tinha o resultado das análises, os 2,
Um dia ao almoço, pus o papel à frente da minha filha, o primeiro, o que dizia que tinha cancro e positivo. E ela começou logo a chorar. Eu disse: não chores, não chores, porque há aqui outro mais bonito. Dei-lhe a outra folha e ela leu: sem sinal de infecção. Uau. Tinha-os preocupados sem motivo. E assim só fui eu e Deus. E Eu a sua lutei fé? confessando a palavra, lendo o livro de cura divina, sempre com versículos de cura divina, até mesmo a caminhar para o trabalho, para baixo e para cima. Eu ia confessando os versículos que sei de cor. Pelas pisaduras de Jesus estava curada, e estava curada, e estava curada. E fiquei curada, e Deus me ajudou desta forma maravilhosa. Só mesmo a Ele lhe dou toda a honra e glória. A senhora hoje perfeitamente bem, sem nenhuma doença. Está tudo bem, E o graças que a a Deus. senhora tem a dizer para as pessoas que estão em casa nos acompanhando e podem passar por problemas semelhantes? Minha querida, em primeiro lugar, se não tem Jesus, é aceitá-lo como Senhor e Salvador. É o primeiro passo que nós devemos de dar, entregar a nossa vida a Jesus, confiar nele, porque ele já morreu na cruz por nós e está sempre de mão estendida para nos ajudar. Na nossa caminhada no dia a dia, é ir lendo a palavra, frequentar a igreja e termos a nossa fé de ler a Bíblia para saber aquilo que lá está escrito e para a praticarmos. Que é a parte mais importante, é depois nós praticarmos, para que numa hora destas não ficarmos aflitos, mas confiarmos em Deus. Uau! Este testemunho é muito poderoso, porque essa senhora Alice, realmente ela ficou atacada com cancro e maligno. Mas, porque ela entregou a vida a Jesus, vai à igreja, aprende, nós na nossa igreja ensinamos o que fazer quando estamos debaixo de um ataque, seja de que área for. Há até um livro que ela mencionou, que é de cura divina, qual é a vontade de Deus e como é que podemos receber a cura, etc. Ela mencionou também que não falou com ninguém. Porquê? Porque nós ensinamos pela Bíblia que Jesus nos diz para não contar aos outros, porque senão os outros vão semear, falar, né? Errado. As nossas palavras também têm poder. E assim nós podemos ver que quando alguém anda com Deus, aprende o sistema de Deus, aprende a fazer as coisas à maneira de Deus, essa pessoa de facto está a construir a casa na rocha, não é? Jesus falou que 2 homens foram atacados com problemas gravíssimos. Os mesmos problemas atingiram os 2 homens. Um perdeu tudo, o outro não perdeu nada. Se esta senhora não tivesse Jesus e não conhecesse a Bíblia e fizesse o que a Bíblia diz, ela certamente ia morrer com cancro, porque os médicos não se enganam, os médicos sabem o que estão a fazer. Agora, quando alguém tem Jesus, acredita em Jesus, faz o que Deus manda fazer, este Jesus maravilhoso é o mesmo hoje como antigamente. Ele cura hoje como antigamente. Mesmo em casa, ela foi meditando na palavra de Deus, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, foi falando versículos bíblicos, que é isso que Jesus nos ensina, e o facto é que ela teve vitória. E isto é um testemunho fantástico, porque quem sabe, muitos de vocês têm situações também muito difíceis, ou tem alguém de família que está a passar por uma situação também muito grave e diz assim: puxa, mas será que isto pode acontecer na minha vida também? Claro que sim. Para Deus não há diferença entre as pessoas. Deus ama uma pessoa, ama a todos, não é? O que Deus fez antigamente, continua a fazer hoje. Este Jesus é o mesmo hoje como antigamente. E nada é impossível para Deus. Então, ela até disse bem, qual é o conselho? Venha à igreja. Procure qual é a igreja mais perto de si, começa a andar com Deus, fazendo o que Deus diz, e se você estiver numa situação assim, você também vai ser curado. E não se esqueça, pode telefonar, que no final eu vou orar na mesma. E agora tenho aqui a pastora Isabel. Olá, Isabel. Olá, tudo bem? Boa noite. E tenho aqui esta senhora que é a Nídia Alemão, que tem um testemunho. Vamos lá ouvir. Sim. Olá, boa noite, Nídia. Muito prazer Olá. em estar aqui consigo para nos contar qual foi a sua caminhada com Deus. Como é que começou? Como é que conheceu Jesus? Eu conheci Jesus aos 17 ou 18, acho que 18. E foi por causa de uma colega de escola. Ela começou-me a falar de Jesus. E eu comecei a ouvir e a achar engraçado, porque
aquilo que ela falava era diferente daquilo que eu estava acostumada. E eu não gostava muito de igrejas, nem de Deus, nem nada dessas coisas. E falava muito mal dessas coisas. Então achava piada ela dizer-me certas coisas. Que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que Jesus curava. E eu ficava assim, boca aberta. Só que ela era a melhor da turma nas notas e eu pensava... Bom, tem que ter algum pingo de verdade, né? Claro. Porque ela não é uma pessoa qualquer. Claro. E a Lídia estava a passar um problema grave com esses 16, 17 anos, não é? Sim, eu sofria de uma coisa que hoje já é muito mais falado, mas há 20 anos atrás não era muito. Eu sofria sozinha, ninguém sabia. Eu não queria preocupar ninguém. Hoje é que eu reparo que muitos jovens e muitas pessoas falam disso abertamente, mas na altura não. Então eu tinha muitos ataques de ansiedade Ataques de pânico, não é? de pânico. E o que é que isso fala muito hoje, não é? Sim. E o que é que isso dificultava na sua vida de estudante? Porque era uma menina, não é? Eu era uma pessoa muito alegre, mas por dentro estava sempre cheia de medo. Era um pavor, um medo horrível de morrer, um medo horrível que me acontecesse acidentes. Ou seja, tudo o que eu via nos jornais ou que aconteceu com o vizinho ou com aquele, eu já imaginava que podia acontecer comigo. E era um tormento mental muito grande. E isso às vezes fazia-me chorar imenso e começou a ficar mais grave depois dos meus 15, 16, 17, ficou cada vez pior. Aliás, que a Nídia, nessa idade, refugiava-se no álcool. Depois, na altura, quando fui para o 10º, 11º, 12º e nessa fase, comecei a beber, sim. Também ninguém sabia, só os meus colegas de... A que ponto é que a Nídia bebia? Quando estava muito mal, bebia cerveja e até ficar de rastos, pronto. E assim, sentia-me bem assim. Parecia que aquilo acalmava, não é? Então costumo dizer que Jesus... Eu encontrei Jesus ali aos 18, que é para hoje não ser uma alcoólatra, porque era possível que hoje eu tivesse seguido esse caminho, não é? E isso condicionava muito a sua vida, não é? Exatamente. De estudante. E então, depois, o que é que aconteceu? Depois, eu, passado muito tempo de evangelização, né, a minha colega e a mãe dela, que era da igreja de Paio Pires, se estiverem a ver, um beijinho, evangelizavam-me, falavam-me de Jesus, ofereciam-me Bíblias, ofereciam-me imensos livros da igreja, ofereciam-me CDs do Criacos, convidavam-me para ir à igreja, mas eu ria-me, eu fazia essas coisas todas. Mesmo com um problema tão grave, a Nídia nunca pensou que Jesus tinha a solução? Não. Também ninguém sabia, quase ninguém, eram os meus colegas assim mais íntimos que me viam às vezes toda já muito bêbada, mas pais, família, professores, ninguém sabia. E então eu comecei a ler e comecei a ouvir as músicas, até que um dia disse eu vou à igreja. E fui sozinha à igreja de Alvalade e comecei a sentir, eu não percebo nada do que estas pessoas dizem, mas eu vou ficar aqui. E senti uma coisa, um amor, uma coisa espetacular. E depois houve uma líder de grupo familiar que me ligou. Então a Nídia começou a frequentar um grupo familiar, que e foi é uma reunião. Sim. Foi quando eu comecei a frequentar o grupo familiar. Okay. Então eu tive sorte porque a líder que me ligou era uma pessoa muito fervorosa. E então comecei a lidar com pessoas muito fervorosas que levavam a Bíblia muito a sério. Mudei as minhas amizades todas. Só lia as coisas de Deus. Isso é muito importante para os jovens que nos estão a ouvir, não é? Verdade. Mudar as amizades. Foi mesmo radical. Foi mesmo ali um corte muito radical. Dentro da igreja, eu estava numa igreja bastante grande, então dentro da igreja eu comecei também a escolher só as amizades que eram fervorosas. Os irmãos que levavam a Bíblia mais a sério. Que a faziam chegar mais a Deus. Exatamente. E comecei a ler muito e não faltava reunião nenhuma. Eu pensava assim, isto tem que entrar na minha cabeça até eu mudar. E houve um dia que parece que se fez luz. Quando eu descobri que eu era filha de Deus, a nossa identidade em Cristo. Quando eu a ler os livros do apóstolo Jorge Sadeu e a frequentar constantemente as reuniões, os grupos familiares, ouvir a palavra, não é? Ouvir a palavra, aquilo liberta. lavou-me. Diz que a palavra lava, não é? Sim. E é mesmo verdade. Quando eu descobri que era filha do Todo-Poderoso, a nossa identidade, que nova criatura, parece que aquilo desapareceu. O medo foi embora, todos Mas foi logo ou foi gradual? Foi gradual. Foi gradual. Foi gradual. Até que chegou um ponto que já nunca mais. Entrou uma paz. Eu costumo dizer que
Deus já fez muita coisa na minha vida, mas a paz foi a coisa mais importante. E deixou de ter ataques de ansiedade, nunca ataques mais. de pânico, deixou Nunca de ter mais. tudo isso. Nunca mais. A paz, a alegria, uma coisa que vem de dentro, não é uma paz que vem de fora para vem de dentro, fora. mas está cá dentro. Não interessa o que se passa cá fora. Aliás, que era isso que se refugiava no álcool e nas Exatamente. más companhias, não é? E então hoje qual é a sua vida com Deus? Hoje eu já Serve a Deus? sirvo a Deus, sou pastora de uma igreja em Via Longa e já sirvo a Deus há muito tempo e é super divertido. Gosto muito de grupos familiares porque foi no grupo familiar que eu aprendi tudo e encorajo todos os irmãos a participarem nos grupos familiares, seja a dar a sua casa ou... O projeto dos grupos familiares é importante. É muito porque importante. acompanham mais de perto a pessoa, não é? E foi uma líder do grupo familiar que a fez chegar mais a Deus. Sim, foi. Então eu sei que hoje os jovens fala-se muito nisto, na altura não se falava tanto, mas agora fala-se muito dos ataques de pânico, de ansiedade e já há profissionais de saúde também. Até nas escolas, não é? Até nas escolas. E eu encorajo mesmo as pessoas a descobrirem que Deus existe e que é mesmo verdadeiro e que é o nosso Pai. Então quando nós saímos e o Criador da galáxia inteira é o meu Pai, eu vou ter medo de quê, não é? Então verdade. vem a paz de Jesus. Jesus disse isso, que eu dou-vos a minha paz. É verdade. Muito obrigada, Nídia. Tá. Gostei muito do seu testemunho. Não, peraí. Então, eu também gostei muito. Quer dizer, você era... ria-se de tudo, mas no final virou pastora. É giro, não é? Eu era engenheiro civil, calculava pontos e estruturas especiais. E eu gostei muito do seu testemunho, porque é assim, eu me converti porque eu não tinha problemas, eu não tinha problemas, nem de dinheiro, nem coisa nenhuma. Mas senti que a vida não pode ser só assim. E quando eu entreguei a vida a Jesus, também senti essa paz. Porque muita gente procura sucesso e paz e alegria lá fora, na bebida, nas drogas, mas não. Deus cá dentro dá muito mais força. E é muito engraçado. O que é que você quer dizer às pessoas, aos jovens? Quer dizer que a primeira vez que fui à igreja, a minha cabeça só pensava esta gente que era me enganar. É verdade. E eu estava lá na igreja ou não? Sim, estava. Estava um pastor e depois entrou o apóstolo. E eu queria enganá-la. Mas depois, é verdade, foi isso que eu pensei. Mas depois, pronto, fiquei e senti uma presença de Deus muito forte, já no final. E pronto, foi muito bom. O que é que você quer dizer às pessoas então? Quero dizer para irem à igreja, não faltarem, que eu acho que isso é muito importante, de ser constante. Né? As pessoas priorizar o ir à igreja. Priorizar ir aos domingos, às sextas, ir a um grupo familiar. A pessoa, quando prioriza isso, é como estar... Na altura, os meus amigos diziam, parece que estão-te a fazer uma lavagem cerebral. E é mesmo isso. Acho que é mesmo isso que nós precisamos, fazer uma lavagem cerebral. Começar a pensar como Deus pensa. Então é preciso mesmo frequentar ambientes onde se busca a Deus de verdade, o Deus vivo. E estar ali, naquele ambiente, a ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito importante. É isso que eu quero encorajar. Muito bem, muitos parabéns. Eu, claro, gostei muito deste testemunho, e certamente todos, e aproveito para dizer o mesmo que ela, que venha à igreja mais perto de si, porque, eu repito, eu era engenheiro civil, calculava pontos e estruturas especiais, e tinha muito sucesso, até ganhava bem, e vivia na África do Sul. Na altura era um dos 7 países mais ricos do mundo. Ainda hoje falam mal daquilo, mas aquilo é extraordinário. Mas quando eu entreguei a vida a Jesus, eu pensei, bem, esta malta gosta muito de aleluias e cânticos, então eu vou, se é isso que agrada a Deus, eu vou ser assim. Mas ao começar a ler a Bíblia, eu vi que a Bíblia fazia sentido. E depois fui estudar, grupos familiares, escola bíblica, etc. E a Bíblia relata, não é só os factos que Jesus fez aqui na Terra, mas tem o sistema de Deus. Não é? O homem, porque está afastado de Deus, inventa os seus sistemas. Não é? Por exemplo, nós aqui em Portugal vivemos à maneira portuguesa, não é? Mas na Holanda já é diferente. Já se fala diferente, pensa-se diferente, na Inglaterra, etc. E Deus é totalmente diferente de todos. E só Ele é que tem a razão, só Ele é que sabe, de facto, como é que tudo funciona.
E quando nós entendemos isso e fazemos como aqui a Alicia, né? Nídia, desculpa lá, disse, é muito importante sermos constantemente constantes, porque aí a palavra de Deus começa realmente a lavar a nossa mente, a nossa alma, e começamos a criar hábitos de Deus, modos de pensar, de viver, falar de Deus, e isso é que é cristianismo. Cristianismo é uma religião. Faz, não faz, mexe, não mexe. Não, é uma maneira diferente de viver, que é a maneira de Deus. E por isso aqui está um testemunho fantástico que de certeza que vai encorajar muita gente a vir à igreja, começar a andar com Deus, ir ao grupo familiar. O que é que se passa no grupo familiar? É uma reunião a meio da semana, em casa de um membro da igreja, e tem sempre alguém certificado que nós treinamos para dar estudos básicos da Bíblia, quem é Jesus, quem é o diabo, a morte, o que é isso, enfim, tudo isso. E, acima de tudo, onde se criam laços de amizade fantásticas de pessoas com fé, que vão dar força a cada pessoa que lá vai. Portanto, aqui está um testemunho realmente bem contado e muito bonito. E agora, já que temos aqui... Então, vocês já conhecem o Curiacos, não é? Muito bem, então vamos ouvir o time tocar um hino que diz: olha para Jesus. No meio de um temporal, de uma enfermidade, seja do que for, o segredo é olhar para Jesus e não para os problemas, está a ver? Porque quando nós olhamos para Jesus, Ele vai nos dizer que eu sou contigo todos os dias da tua vida, eu sou teu amigo, nada é impossível para mim, é o que Jesus te diz. E Ele também diz: faz assim, faz assado, e quando nós fazemos, temos vitória. Vamos lá ouvir a música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Com fé, olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva, olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva, olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. Depois de ouvir estes testemunhos, vem mesmo a calhar a lição que eu tenho preparada para vocês, que é ensinar qual é a vontade de Deus. Eu vou me basear no livro que ambos conhecem, e na nossa igreja muita gente conhece, que eu escrevi há muito tempo, que diz Cura Divina, como receber e manter. E a primeira coisa que eu digo aqui no livro, e digo para si também, é que muitas vezes o povo, as pessoas ficam doentes e morrem, têm problemas, não têm sucesso, porque, como Deus disse em Oseias, o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Não sabem. Pensam que Deus é assim, assado, cada um faz Deus de uma maneira, mas Deus é que diz como é que é. E ao longo de muitos anos, que eu já sou líder da igreja, não é? Tenho conseguido ajudar muita gente, eu e os nossos pastores, porque a primeira coisa que temos que dizer a uma pessoa quando está doente é qual é a vontade de Deus. Porque nós não podemos pôr a fé naquilo que eu acho, tem que ser naquilo que Deus diz.
Eu costumo dar um exemplo que é assim. A pessoa está a trabalhar numa empresa e ele gostava de receber 1.000 euros por dia. Vamos supor, eu também. Então, ele não pode pôr fé que no final do mês ele vai receber 20 e tal, 30 mil euros por mês, porque não tem nenhuma promessa. A ver? Assim é com Deus. Eu não posso dizer a Deus o que é que Ele vai fazer. Ele é que me diz a mim o que é que Ele vai fazer e como é que nós devemos proceder. Então, nós temos que saber qual é a vontade de Deus. E a boa notícia é que a vontade de Deus é curar toda a gente. Jesus disse assim, olha, o diabo, ele é que veio para matar, para roubar, para destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para dar vida em abundância. Está a ver? Portanto, a vontade de Deus é dar-lhe vida em abundância. Se você está doente, isto não é vida em abundância. Você não tem dinheiro que chegue para ter as necessidades supridas, isto não é vida em abundância. Se você não tem um negócio a prosperar, isto não é vida em abundância. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, somos feitos filhos de Deus e recebemos as bênçãos de Deus, aprendemos a viver por Deus e tudo funciona. Outras pessoas perguntam, então, mas as doenças vêm de onde? Será que é tudo o diabo? Também não. Nós não podemos ver um demónio atrás de cada porta. Não é? Às vezes as pessoas é que estragam o seu próprio corpo, porque não tratam bem o corpo, comem errado, bebem coisas erradas, enfim. Mas, mesmo assim, se eu me voltar para Deus, Ele vai me ajudar e vai curar. Agora, existem também, de facto, demónios encarregues de destruir o corpo das pessoas. Jesus falou que um dia foi uma sinagoga, uma igreja dos judeus, estava uma mulher lá com espírito de enfermidade. Ou seja, há demónios que são causadores desta enfermidade ou daquela, é típico desses demónios, e, portanto, nesse caso, nem é que a gente vai orar, vamos expulsar estes demónios da vida da pessoa. Mas, a propósito de que é da vontade de Deus curar sempre, a Bíblia diz assim, por exemplo, em Salmo 103, eu estou a falar de propósito porque estas verdades, entrando no seu coração, vão mudar a sua vida. Você vai ter fé de facto, fé baseada naquilo que Deus diz. Não é no que o Manel ou Joaquim, a igreja diz, mas é o que Deus diz. E Deus diz em Salmo 103 que é Deus, Ele, que perdoa todas as tuas iniquidades. Isso é fácil de acreditar, que Deus é bom, então Ele perdoa. Mas a seguir diz, e sara todas as tuas enfermidades. Pensando bem, o que é que seria difícil para Deus? Nada, não é? E depois diz também Isaías 53, verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si, lá na cruz, as nossas enfermidades e dores. E Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, lá está, aquela senhora ficou com paz, e pelas suas feridas, pisaduras, chicoteadas, fomos curados. Ou seja, Jesus lá na cruz pagou o preço não só para nos salvar, mas também para nos curar. E, portanto, essa é que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar todas as pessoas, porque para Deus, diz aqui em Romanos, não há distinção de pessoas. Não é? E, portanto, se Deus cura uma pessoa, quer curar todos. E se curou esta, também quer curar a si. Portanto, isso é muito importante. Agora, que já sabemos qual é a vontade de Deus, vamos ter que aprender como é que recebemos a cura divina. Há muita maneira de receber a cura divina. Por exemplo, eu hoje vou orar, fazer a oração da fé, em que você vai dizer a Deus, eu recebo agora a minha cura. E eu imponho as mãos sobre si, mesmo à distância, que é o método de Deus, e portanto, não sou eu que curo, ponho a mão, mas Deus põe o seu poder. E a unção de Deus entra no seu corpo. O poder de curar a pessoa não vem de um homem, ninguém tem isso, é o próprio Deus. E Deus tem essa energia, vamos assim dizer, chama-se unção, que é como uma semente, vai entrar no seu corpo e vai crescer dia e noite até você ficar completamente curado, até essa enfermidade desaparecer, até você se sentir 100% curado. O primeiro testemunho falou disso, está a ver? A senhora viu, leu e ficou cheia de fé. Agora, quando nós falamos de fé, há muita gente que não sabe a Bíblia, não é? Fica a pensar que fé é baseada naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto, fazer promessas a Deus, fazer sacrifícios, ir de joelhos, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso.
Há uma passagem bíblica que vem em Efésios que explica a essência da fé, que diz assim, Efésios 1:3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ou seja, não vai abençoar, já abençoou, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, o primeiro segredo da fé é nós entendermos que Deus não vai salvar ninguém, porque Ele já pagou o preço de salvação. Então, se alguém quiser ser salvo, só tem que receber a salvação, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Pensando e acreditando, Jesus pagou o preço para que eu não vá para o inferno. Ele foi à cruz do Calvário, não é? Derramou o sangue por causa de nós, foi para o inferno onde pagou o que nós devemos pagar. Então, eu não tenho que pedir, só tenho que receber. Senhor, eu recebo-te como meu Senhor e Salvador. Cura divina também. Eu não tenho que chorar e pedir e ficar à espera e, sei lá, a ver se eu comovo a Deus, fazer promessas. Não. Jesus já pagou por todas as enfermidades. Então eu só tenho que receber. Este é que é o princípio da fé. E desde que eu aprendi isso e ensinei as pessoas que entendem isso facilmente ficam curadas. Porquê? Porque é o método de Deus, não é o meu. Está a ver? É a maneira de Deus. Então, eu repito, Deus não vai curar ninguém, Ele já pagou o preço. Então você hoje só tem que dizer, eu recebo então isso, eu recebo isso agora. Está a ver? Você vai a um restaurante e alguém pagou-lhe o almoço. Já me aconteceu. Quando eu vou para pagar, o funcionário ou o dono diz, olha, já está pago. Então eu não vou pagar, já está pago. Jesus já pagou. Então você só tem que receber. E receber é agora. Quando se ora, a Bíblia diz, vos digo tudo quando pedires em oração, crede que recebes e tê-lo-ás. Ou seja, quando nós formos orar hoje, é nesse momento que você vai dizer, eu recebo agora. É o princípio da fé. Agora, outro princípio muito importante de fé também é entender que Jesus disse assim, tudo no reino de Deus, no governo de Deus, no caminho de Deus, está a ver? Funciona à semelhança do agricultor que tem sementes e lança a semente à terra. E essa semente é muito pequenina e mal se vê às vezes, até parece que não vai dar nada de tão pequeno que é. Mas ela fica uns dedos abaixo, enterrada na terra, e vai crescer dia e noite, sem que a gente saiba como. E então vai crescer primeiro para baixo, depois começa a romper o solo, vai subindo até que dá a árvore, ou a alface, ou seja o que for, e dá o fruto final. Então, as coisas não são instantâneas. E tudo com Deus e com as pessoas que acreditam ou não acreditam. É uma lei que funciona para todo mundo. A ver? As árvores funcionam assim. Os nossos filhos é o quê? Semente do homem no ventre da sua esposa. As suas palavras, Deus ensina que também são sementes. Se você andar sempre a falar errado, a mim tudo me acontece. O médico disse que estou doente, por isso estou desgraçado. Há bocadinho, a primeira senhora, se eu não estou erro, disse que ela falava os versículos bíblicos. O que é que ela falava? O que aprendemos na Bíblia. Eu estou curado porque Jesus já pagou. Eu recebi a minha cura, portanto, quer eu sinta ou não sinta, quer eu veja ou não veja, a semente de cura divina está a crescer. E como este é o sistema de Deus, funciona. Agora, porquê é que algumas pessoas ao princípio ficam baralhadas e aquela segunda senhora disse que julgava que estávamos lá para enganar? Porque isto é tudo ao contrário, não é? Do que as pessoas pensam lá fora. Ninguém ensina estas coisas, nem na escola, nem na universidade. Mas isto é que é a verdade. Está na Bíblia e funciona. E, portanto, é fenomenal. Então, tudo funciona à base de sementes. Quando eu hoje for orar por si, eu ponho a mão aqui à distância. Mas Deus, aí onde você estiver, vai colocar como que uma semente. E essa semente vai crescer dia e noite, não sei como. E, portanto, não é instantâneo. Agora, há muita gente que é curada instantaneamente. E eu adoro isso, né? Quem é que não gosta?
Eu já vi muitos casos, literalmente milhares, de pessoas que não viam, começaram a ver, paralíticos saíram das cadeiras de rodas, etc. Mas eu nunca posso prometer isso. Não posso prometer porque não diz aqui que eu toco num botão, que eu apito uma gaita qualquer. Não. O método normal é progressivo. Então, o que fazer durante o tempo em que estamos a andar pela fé, que ainda não nos vemos curados, o tempo em que a semente está a crescer. Ora, isso é importante. Até tem um livro que diz o que fazer depois de orar. Está a ver? Fazer depois de orar é acreditar. Eu recebi a minha cura. A semente de cura divina está dentro de mim. É como se eu estivesse grávido de uma cura. Então agora, o primeiro passo é eu acreditar que já estou curado. Então, se já estou curado, não vou para aí chorar e pedir todos os dias a Deus. Quer dizer, segundo é louvo a Deus, agradeço a Deus porque já estou curado. Quando nós agradecemos a Deus, na verdade, estamos como que a regar a semente. E não se admire, este livro diz muito mais coisas que eu aconselho você também a estudar, não se admire se por vezes o diabo contra-ataca, faz com que as circunstâncias fiquem piores. Mas quando tudo parece pior, é porque o diabo está em debandada. Enfim, então este é o sistema e sempre funciona assim. Portanto, você hoje, quando formos orar, só tem que acreditar. Só tem que acreditar que vai receber. Só tem que acreditar. Eu vou pedir aqui ao time para tocar um hino que diz somente crer. Esta música eu gosto de cantar quando vou orar pelas pessoas, porque ela retrata uma verdade. Tudo o que você tem que fazer é receber e acreditar. Não tem que fazer mais nada. Quem faz o resto é Deus. Está a ver? Vamos lá ouvir. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Agora, ouvimos testemunhos, ouvimos a palavra, aprendemos como receber. De certeza que o seu coração está cheio de fé. E lembre-se, nada é impossível para Deus. Como eu gosto de fazer, e tenho tido testemunhos, literalmente milhares em toda a parte do mundo, é estender o braço assim, para que você também toque no ecrã, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. Se não conseguir tocar no ecrã, estenda a mão na mesma, porque Deus é que vai tocar em si. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir ao cameraman para aproximar a minha mão. Exatamente. Agora, você que está aí do lado, a pedir oração, faça esta oração comigo e aqui o povo que está comigo digam todos assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar. E eu recebo agora a minha cura. Eu tenho fé em como a partir de hoje o teu poder está dentro de mim como uma semente que vai crescer dia e noite até eu sentir e ver-me totalmente curado. Eu declaro com fé ao Deus que a partir de agora eu estou curado. Amém. Agora sou eu que vou orar por si. Eu ordeno a todo espírito maligno que estiver em operação na sua vida, que saia em nome de Jesus. Eu quebro o poder de toda a bruxaria e feitiçaria que estiver em operação, seja por que motivo for. Destruo todas as palavras negativas, relatórios
contrários a Deus. Eu declaro que todas estas pessoas estão curadas porque Jesus não falha, Ele é bom, sempre funciona. E agora, preste bem atenção. O que é que se faz agora que já oramos? Eu disse, primeiro, acreditar que está curado. Segundo, louva a Deus. É claro, antes de mais, é muito importante que você venha à igreja, que comece a andar com Deus, honra a Deus. Tenho certeza que você vai fazer isso. Procure a igreja Maná mais perto de si. Mas a seguir a isso, o que é que nós devemos fazer? Cantar louvores a Deus. Sabe, Paulo e Silas estavam presos. Em vez de chorar e pedir e sei lá, está a ver? Não. Estavam presos de tal maneira que era impossível sair da prisão. Sabe o que eles fizeram? Louvaram a Deus. Há poder em louvar a Deus. Quando nós cantamos hinos de louvor a Deus, de gratidão, Deus aparece. No caso deles, Deus enviou anjos, abriram as portas da prisão. E aí vai acontecer o mesmo consigo. Vamos então todos cantar este hino que diz Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Muito bem. Agora eu quero falar para vocês que estão em direto comigo, conosco. Diz assim, eu até acredito em Deus, acredito em Jesus, mas sinceramente não sei se estou salvo. O que é que eu posso fazer? É acreditar que Jesus morreu por si. Foi ao inferno nas suas vezes. E é recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Significando o quê? Que eu recebo esse Jesus como o meu substituto. Está a ver? E o que é que Jesus disse? Todos quantos o receberem são então feitos filhos de Deus e vão viver para sempre. Se é isso que você quer, baixe a sua cabeça em reverência a Deus, feche os olhos, imagine Jesus que estava lá na cruz por mim e por si, e faça esta oração, e aqui a audiência também me ajuda, digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Perdoa-me, Senhor. Eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, porque Ele vive, é a música que vamos ouvir só um bocadinho. Desde já eu me despeço. Até o próximo programa. Deus o abençoe. Porque